a senhora Francimara Viotti, coordenadora do Grupo de Trabalho de Certificação Digital da FEBRABAN, para apresentar a palestra PKI mais EMV, utilizando o certificado digital para incrementar a segurança dos acessos e transações bancárias. Pessoal, bom dia novamente. Eu falei que eu estou ficando igual a placa de Coca-Cola, né? Onde você vai tem uma. Já estou eu aqui de novo para falar com vocês um pouco. Eu peço um pouco de desculpa porque a minha voz continua a mesma, ou seja, péssima. E se eu não conseguir segurar um pouquinho a tosse, vocês sejam generosos comigo. Eu vim aqui, fui pego de surpresa, porque o Claudemir, que participaria falando desse painel, ele teve um problema em Brasília e não pôde chegar. Então vocês vão ter que aguentar a minha maravilhosa voz fanhosa por mais um pouquinho. Esse slide que está aí, que tem essa imagem dessa árvore protegendo o indivíduo, ele na verdade é um slide que a gente usa dentro do banco para falar com os nossos usuários do papel da segurança. E a ideia, eu proibi os meninos lá de fazer qualquer slide que tenha um cadeado, para que a gente não pense que segurança é para trancar as coisas. Segurança vem para proteger o indivíduo até dele mesmo às vezes. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que a gente está usando certificação digital no banco para acessos e para proteção do cliente, mas também para proteção do nosso usuário interno. Então, para esse acesso, a gente já tem hoje um trabalho com 5.000 certificados para uso de acesso remoto dos nossos funcionários, principalmente em situações de contingência. Esse trabalho até ganhou um prêmio ano passado no e-Finance sobre esse acesso que a gente tem. Ele é usado para a contingência, principalmente quando a gente tem problemas de bloqueio de acesso aos prédios do banco, e também para o pessoal de TI, que às vezes está num deslocamento, né, maior do que o tempo necessário para que ele chegue até o banco para fazer alguma correção no sistema. Então a gente já tem esse acesso. E a partir de agora, agosto de 2009, dia 29 de agosto, gente, o dia mais importante do ano, porque é meu aniversário, era do Michael Jackson também, e eu sempre falei que, olha, por ordem de importância, eu, o Michael Jackson e o Aleijadinho nascemos nesse dia, né, 29 de agosto. Então tá prometido e jurado pela área de tecnologia do banco que dia 29 de agosto eles vão me dar de presente a solução em produção, testada, homologada, com o login que eu prometi o ano passado, que ia ser no segundo semestre de 2008, que a gente ia ter os 40.000 funcionários que acessam a rede MAN, Brasília, Rio e São Paulo, usando certificação digital. Como a solução vai estar pronta só agora, então agora é que a gente vai começar esse movimento. Mas esse movimento, ele tem vários impactos nos processos do banco. Porque a gente às vezes vê o usuário é um sujeito, eu tinha um colega que falava assim, Francis, o usuário mente, então você presta atenção no que ele está fazendo. Se você perguntar para o usuário se ele entrega a senha dele para alguém, ele vai jurar para você que não entrega nunca. Lá no banco a gente tem um sistema de normatização e de sanções em casos de problemas disciplinares bem antigo, que a gente já usa há muito tempo, funciona muito bem. Dentro desse processo, quando você tem alguma falha em serviço, ou uma fraude, ou alguma coisa interna, né, que todas as empresas têm, existe um processo disciplinar, onde o funcionário responde pelo que ele fez, e ele recebe uma sanção. Quando ele recebe essa sanção, ele ainda tem uma última instância, que é um comitê de recursos, onde ele vai lá apresentar mais argumentos para tentar reverter aquela sanção, e esse comitê é composto pelas áreas de risco, de compliance e de segurança do banco. E uma vez chegou uma menina lá e tinham feito uma fraude na agência com a senha e o usuário dela, e ela disse para mim, foi um dos poucos que disse que tinha emprestado a senha. Aí eu perguntei para ela assim, mas por que você emprestou a senha? Ah, porque o colega pediu e tal, não sei o que. Eu falei, mas se fosse a senha da sua conta corrente, você emprestaria? Ela falou, não. Eu falei, pois é, o banco abriu uma conta conjunta com você e você deu a senha para outra pessoa. Foi isso que aconteceu. Só que isso, às vezes, é muito difícil você fazer que a pessoa perceba. Então, a gente coloca o certificado para o funcionário, é o SPF, é o mesmo que acessa o Internet Banking. É o mesmo que acessa as informações dele na Receita.
Com isso, a gente protege o funcionário até que a senha dele, ou no caso o PIN dele, seja usado por um terceiro, porque eu tenho certeza que ele vai ter mais cuidado antes de emprestar. E eu tenho uma esperança por uma outra coisa que a gente sempre comentou no sistema financeiro, é o seguinte: você acredita que a gente achou um cartão de crédito com a senha pregada em durex, né? A gente sempre achou isso uma loucura, o cliente fazer isso. Aí outro dia eu encontrei um sujeito num mercadinho lá perto de casa e ele disse: eu escrevo a senha no cartão, porque se eu for sequestrado eu não vou conseguir lembrar a senha, então eu escrevo que é para o ladrão não me atrapalhar e já levar tudo de uma vez. Então assim, ele vai ter uma só, então talvez fique mais fácil se ele perder simplesmente a senha não fique publicada. Estou falando de cliente, mas então esse movimento que a gente está fazendo em relação aos funcionários vai ter impacto em vários processos que a gente tem. A gente tem um outro processo que é o sistema de alçadas. Numa agência, por exemplo, você tem limites. Se você for descontar um cheque, por exemplo, parece antigo, mas muita gente ainda desconta cheque, dependendo da alçada, é um cargo que vai autorizar o pagamento daquele cheque ou não. Então, hoje a gente tem um cartão que a gente chama de cartão operacional, que é o cartão de autorizações dentro da agência. A ideia é que o certificado digital também substitua isso, porque o ser humano, gente, ele tem essa tendência de acomodação, né? Então, se ele puder não levantar da mesa dele e entregar o cartão para o colega, e se puder ainda gritar senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 no meio da agência, ele vai fazer. Então, a gente vai protegê-lo desse vazamento de informação e dar para ele o mesmo PIN que ele vai usar para a conta dele. Então, quando ele gritar, ele já vai estar sendo uma pessoa benemérita, ajudando toda a sociedade, distribuindo o salário dele para todo mundo, né? Então, eu acho que a gente vai conseguir uma cultura de segurança em relação a isso. E menos problemas, porque quando eu falo em proteção é isso. Quando você dá ao usuário uma coisa robusta, que ele tem mais percepção do valor daquela informação, ele se protege, porque as pessoas, informação é a coisa que mais vaza, né? Eu ontem estava no avião fazendo a minha palestra de hoje, e a gente comenta muito lá no banco sobre vazamento de informação, né? Avião é um lugar maravilhoso para você obter informação, para você identificar o que a concorrência está fazendo, saber quem está falando mal de quem dentro do banco, porque fica assim de gente, né, da mesma empresa dentro do avião. E agora eu estou fazendo cultura de segurança no avião, porque eu faço as palestras, todo mundo vê mesmo, né? E aí a gente vai aprendendo, disseminando e massificando a certificação digital, inclusive nos aviões, né? Para as pessoas conhecerem na apresentação. Bom, mas é essa ideia de usar uma tecnologia robusta que a pessoa consiga ter um valor melhor dessa informação e ele a proteja até dele mesmo, né?